1984 é um daqueles livros que, se você não leu, pelo menos já ouviu falar. E é por isso que eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre ele, 1984 e o nosso tão conhecido O Grande Irmão. Meu nome é Catarina, esse aqui é o Para Ler Melhor, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura com 1984. Já adianto que essa foi a minha terceira vez lendo esse livro, porque eu tenho muito o que dizer sobre ele, tenho muito a pensar sobre ele também. Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre o livro, acho importante que a gente entenda em que contexto ele foi escrito. Esse livro ele foi escrito entre 1947 e 1948 e foi publicado em 1949. Inclusive, como ele foi escrito em 1948, o Orwell fez uma brincadeira de inverter os dois últimos dígitos. Então, 1948 acabou virando 1984. Essa edição aqui que eu tenho, da editora Prime, é uma edição bem simples, tá? Inclusive, 1984 é um livro que está em domínio público, assim como todas as obras do Orwell. Então, é um livro bem fácil de encontrar. Mas vamos para o contexto histórico. Esse pós-Segunda Guerra Mundial deixou a Europa, pelo menos ali os países ocidentais da Europa, em frangalhos. Então, países como Alemanha, França, Reino Unido e União Soviética estavam focados em sua reconstrução. Por isso que os Estados Unidos lançou o Plano Marshall, que era o plano para a recuperação econômica desses países. Um outro elemento muito importante é a ascensão de regimes totalitários. O Orwell viu isso acontecer na Alemanha e na Itália. E ele lutou na Guerra Civil Espanhola, então ele viu de perto os horrores do stalinismo. Então ele tinha muito medo desse controle absoluto. Outro elemento muito importante aqui é que, na Guerra Fria, nós tivemos o mundo dividido em dois blocos. O bloco capitalista e o bloco socialista. Essa divisão de blocos, ela também tinha um outro problema, que era o medo de uma guerra nuclear e medo do expansionismo soviético. Fria, como vocês devem ter estudado na escola, foi um período ali em que existia uma atmosfera de medo e de desconfiança entre os dois blocos, né, no mundo inteiro. E aí, isso é muito interessante porque aqui no livro ele aparece como um clima de espionagem e paranoia, uma guerra perpétua, que aqui no livro meio que acaba não interessando muito contra quem, mas o clima de guerra existe o tempo todo. Um outro elemento que estava tanto presente no bloco capitalista quanto no bloco socialista era a propaganda, que o Orwell entendia como uma manipulação da verdade. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usavam propaganda massiva para promover suas ideias e desacreditar o adversário. Então, existia um forte elemento aqui de censura e controle da mídia. Então, em países sob influência soviética, a mídia era rigidamente controlada e a liberdade de expressão era suprimida. E isso foi o que inspirou o Ministério da Verdade aqui no livro, né? Falando um pouco sobre as condições de vida na Europa, muitos países europeus acabaram adotando uma política de austeridade e controle estatal para lidar com a escassez de recursos, né? E isso também inspirou o Orwell, porque aqui no livro a Oceania, né, que é o nosso país fictício, ela está sempre em escassez. Sempre racionando alimentos, racionando coisas. E um outro elemento importante também aqui é a desilusão do Orwell com o socialismo. E olhe que ele era um socialista. Porque ele se desiludiu com a forma como o socialismo foi implantado na União Soviética através de Stalin, né? Então, assim, isso influenciou completamente a sua visão com relação ao partido. E falando um pouco sobre o contexto pessoal do Orwell, ele estava muito doente com tuberculose, enquanto escrevia em 1984, e isso pode ter contribuído para o tom de falta de esperança do livro. Sabe que esse livro ele não tem um final feliz, então talvez essa combinação de fatores tenha contribuído. Agora, vamos ao livro, propriamente dito. Eu vou dar uma sinopse, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar por aí. O romance se passa no ano de 1984, em Londres, que faz parte da Oceania, que é uma superpotência controlada pelo partido e comandada pelo Grande Irmão.
nesse lugar não existe lei, só existe uma regra que é a obediência. Só que essa obediência, ela é tanto em relação a ações quanto em pensamento. A sociedade da Oceania ela é dividida em 3 classes, digamos assim, que são o núcleo do partido, o partido externo e os proletas. Quem são cada uma, né? O núcleo do partido, digamos assim, são aqueles mais privilegiados. O partido externo, ele é subserviente ao núcleo do partido. E os proletas é a massa, completamente pobre e sem poder nem voz. O nosso protagonista aqui, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, ou seja, ele faz parte do partido externo. E o trabalho dele é basicamente criar fake news, falsificar documentos. Para quê? Para ajustar a história aos interesses do partido. Então, é por isso que aqui no livro existe a frase que quem controla o passado controla o futuro. Então, o Winston, apesar de viver sob a pressão para se conformar, ele guarda uma revolta secreta contra o partido. E aí ele conhece a Julia, que é uma colega, que a princípio ele odeia ela, porque ele acha que ela faz parte lá da polícia dos pensamentos. Mas acontece um evento lá no meio do livro que ele percebe nela que ela tem um espírito como o dele. Ela também não é muito a favor e não confia, não acredita no partido, né? Os dois acabam se aproximando, se apaixonando e eles decidem juntos se rebelar. Eles procuram um burocrata de alto escalão, ou seja, que faz parte do núcleo do partido, o O'Brien, achando que ele pode conectá-los à confraria, que é uma suposta resistência liderada pelo Emmanuel Goldstein, que é o arqui-inimigo do Grande Irmão. E aí é muito interessante aqui porque esse é o único personagem de ascendência judaica do livro. Então, isso revela também um forte antissemitismo, né, que já existia na Europa há muito tempo. E que existe até uma alusão ao Trotsky, porque ele também era de origem judaica, né? E o Grande Irmão é a alusão ao Stalin. E aí, fim das contas, o O'Brien acabou enganando os dois, e os dois acabaram caindo numa armadilha, foram presos, torturados, e acabaram traindo um ao outro no final das contas. Quando Winston é solto, ele sofreu a lavagem cerebral, e ele aprendeu a amar o Grande Irmão. E aqui é um final que ele é muito triste, muito pesado, muito desolador. E o sistema consegue destruir todos os indivíduos. Essa é a real. Falando um pouquinho sobre quais são os temas que aparecem nesse livro, porque são muitos temas, eu vou por partes, tá? Vou lidar com cada um de uma vez. O primeiro tema aqui, que é talvez o mais presente, é sobre o totalitarismo e o controle absoluto. Como eu falei antes, o Orwell ele se inspirou no nazismo e no fascismo. Então ele combinou os dois e trouxe para esse livro. O livro retrata aqui um regime que é totalitário e que controla todos os aspectos da vida das pessoas, desde a história até a linguagem, pensamentos e emoções. E isso nos faz refletir sobre os perigos do autoritarismo e a importância de preservar a liberdade individual. Um outro ponto aqui é que o totalitarismo, aqui no livro, ele destrói todo tipo de laço afetivo. Então, crianças aprendem desde muito novas a observarem os pais, a prestarem atenção no que está acontecendo à volta delas, porque se elas ouvirem, se elas perceberem qualquer coisa que possa ser interpretada contra o partido, elas denunciam. Então tem até um evento aqui no livro que o Parsons vai preso e ele conta para o Winston como ele foi preso, né? Porque ele estava dormindo e aí a filha dele ouviu ele falar abaixo o Grande Irmão e ele fica orgulhoso que a filha o denunciou. Por quê? Ele pensa assim, nossa, eu a criei muito bem. Eu a criei para que ela esteja ao lado do partido. E que ainda bem que eu fui preso, porque eu poderia ter feito algo muito pior, sendo que o cara estava apenas sonhando. Então, assim, o totalitarismo ele tem esse poder, né, de destruir laços.
O segundo elemento aqui, que também é muito presente, é sobre a manipulação da verdade e da história. O Winston, ele trabalha especificamente falsificando matérias de jornal, fatos, documentos, para que a história ela sempre esteja a favor do partido, né? Então é aquilo, quem controla o passado controla o futuro. E mostra como a verdade ela pode ser distorcida para servir interesses de quem está no poder. Então, aqui no Brasil nós vivemos isso, ainda vivemos, né? O combate à desinformação e às fake news. E esse elemento já está presente aqui no livro há muito tempo, né? Um outro ponto que talvez seja também o mais conhecido de todos, que é sobre a vigilância. Porque aqui no livro todas as pessoas têm uma teletela, que parece uma televisão, só que essa teletela, ela existe da seguinte maneira: você assiste a propaganda que ela está te mostrando, mas ela também coleta informações sobre o que você está fazendo. Então, você é entretido e ela consegue informações sobre você. E a teletela, ela nunca pode ser desligada. Então, assim, você pode diminuir o volume, mas ela está sempre ali, onipresente, né? E isso me faz pensar quais são os limites da privacidade, porque hoje nós não temos uma teletela, mas nós temos um celular que está nos ouvindo o tempo todo e a gente sabe disso, né? Então, qual o limite da privacidade? Até que ponto essa coleta de dados, que às vezes ela é permitida e às vezes não, e que a gente não tem controle sobre o que é feito com os nossos dados, como eles são usados, até que ponto essa perda de privacidade é algo que a gente vai tolerar, sabe? Até quando a gente vai tolerar isso, sabe? Até quando essa vigilância em troca de segurança vai continuar existindo. A novilíngua. Tem algumas traduções que falam nova fala e tem outras que falam novilíngua, que é a linguagem, né? O idioma, que ele surge para substituir o inglês formal. E é o quê? É uma língua muito mais simplificada, e ela é usada para limitar o pensamento e controlar a população. Por quê? Porque é através da língua que uma ideia se materializa. Então, se você não tem a língua, que ideia você vai materializar? Né? Então, como é que o pensamento ele pode ser construído? Sabe? Então, é genial a maneira como o Orwell trouxe esse elemento da linguagem como ferramenta de controle. Falando um pouquinho sobre os ministérios, que são os 4 ministérios aqui, é muito interessante como esse livro traz os ministérios, né? Você tem o Ministério da Verdade, que na verdade é da mentira, o da Paz, que é da guerra, o do Amor, que é da tortura, e o da Pujança, que é da escassez. Né? E isso não é por acaso, isso são artifícios do duplo pensamento, que é o quê? Você ter duas ideias contrárias e acreditar nas duas. E aí, você está pensando, mas como é que isso é possível? Através da linguagem. Por exemplo, tem até o apêndice do livro, explica como é que funciona, né? Como é a estrutura dessa linguagem. E tem uma palavra aqui que ele fala que é a palavra desbom. O que é isso? Se a gente fosse traduzir para o nosso idioma aqui, seria ruim. Nós temos o bom e nós temos o ruim. Né? O contrário de bom é ruim. Mas, na novilíngua, não. O contrário de bom é desbom. Então, assim, percebe que parece que não é ruim? Você entende que não é bom, mas você não associa que é ruim. Então, tudo aqui no livro é meio desse jeito, assim. É meio... Parece uma coisa, mas opa, na verdade é o contrário dela. Aqui no livro também tem alguns assuntos que eles acabam sempre sendo retomados, né? Primeira coisa, a ideia da revolução. Porque o Winston, desde o início, lá, no primeiro capítulo, quando ele começa o diário dele, que inclusive faz parte de um dos símbolos mais importantes aqui do livro, mas eu vou retomar isso mais na frente. A ideia de revolução aqui é uma ideia que ela está sempre à espreita, ela está sempre à margem, porque, como eu falei antes, aqui no livro, a Oceania está sempre em guerra. Ou ela está em guerra contra a Lestásia ou contra a Eurásia, mas assim, sempre em guerra. Sempre existe a ameaça da revolução. E a revolução basicamente significa o quê? Significa você mudar radicalmente a forma como a sociedade funciona.
E você só pode fazer isso coletivamente. E aqui é onde está o ponto que o Winston é um herói egoísta. Por quê? Porque ele em nenhum momento... ele até pensa, né, em fazer parte da confraria, mas ele escreve no diário dele que se a esperança está com os proletas, mas ele mesmo nunca troca uma ideia com nenhum proleta. O mais perto que ele chega de um proleta é que quando ele está se encontrando com a Júlia, ele se encontra com ela num quartinho que faz parte lá da região dos proletas. Ele escuta uma mulher cantando na rua. E esse é o máximo de contato que ele tem com proletas. Então, assim, o Winston, tudo que ele faz, todos os atos de rebeldia que ele comete, como, por exemplo, escrever um diário, que, na verdade, não é contra a lei, mas também não existe lei. Então, ele sabe que é algo que o prejudica, mas ele escreve o diário e só ele lê o diário. Ele se encontra com a Júlia, que também é algo que o partido proíbe, laços afetivos, e isso fica só entre os dois. Então, o Winston, ele não tem um projeto de vamos mudar a sociedade para que todos possam ter isso. Ele não pensa nisso. Ele só quer fazer as coisas por ele e para ele, né? Então, o Winston, ele é nosso herói egoísta, por isso que tem gente que não suporta ele e tem gente que até gosta, porque pelo menos ele fez alguma coisa, sabe? Ele tem a intenção de mudar as coisas. Mesmo que quando ele é torturado, logo no iniciozinho da tortura, ele já coloca a Júlia na roda e já entrega ela. Então, assim, é uma relação que é um pouco contraditória, né? Temos o grande irmão aqui, que ele é o vilão invisível da história, mas que a figura dele, na verdade nem a figura, mas a ideia que ele exista já é o suficiente para manter as pessoas controladas. Então, assim, o grande irmão em nenhum momento aparece na história, mas ele está sempre presente. Ele não aparece como pessoa física, mas ele está sempre presente porque ele é uma ideia, afinal de contas, né? E ideias não morrem. Falando um pouco mais sobre os símbolos, né? Eu já falei sobre o diário. O diário ele tem um outro elemento importante aqui, porque o Winston ele compra esse diário lá na região dos proletas, que na verdade é um caderno que ele transforma em diário, e ele escreve nesse diário com o inglês formal, porque é uma maneira de se rebelar. Né? Ele diz, eu não vou escrever aqui como a novilíngua, eu vou escrever com o inglês formal. E nesse diário ele coloca todos os pensamentos que ele tem. O outro elemento importante aqui é o peso de papel, que tem um coral, algo assim. Sempre que o Winston vai escrever no diário, ele pega esse peso de papel. E por que ele pega isso, né? Porque esse peso de papel lembra como era o passado antes do partido. Porque tem até umas digressões aqui que o Winston faz, que ele tenta lembrar como era, né, a vida dele antes do partido, ele lembra de alguns flashes, alguma coisa ou outra, mas ele mesmo não tem certeza sobre as suas próprias memórias. Outro símbolo muito importante é o chocolate que a Júlia compartilha com ele, porque ela consegue esse chocolate através de contrabando, e como alcianista sempre em guerra, eles estão sempre comendo ração, comendo pouco, falta cadarço, falta coisas necessárias para eles. Então, assim, é uma escassez muito grande. E a Júlia consegue, através de contrabando, comprar um chocolate. E ela divide esse chocolate com ele. E a maneira como ele descreve esse chocolate, como se fosse, assim, um banquete, a melhor coisa da face da Terra, mostra que talvez em outro lugar exista um outro sistema político e que as coisas não sejam como são aqui, sabe? Pode ser diferente, né? De outra maneira. E falando especificamente sobre os proletas são a base da pirâmide, né? Eles são marginalizados, eles vivem mesmo à margem do grande irmão. E o Winston, ele até tem uma visão muito romântica dos proletas, né? Porque ele pensa assim, se há esperança, essa esperança está nos proletas. E apesar de ele não ter mesmo uma amizade, um diálogo, uma proximidade com nenhum dos proletas, ele acha que se algo pode ser mudado, está ali, a mudança. Né? Então, 1984 é um livro que ele tem muitas camadas para serem dissecadas e para serem refletidas. E eu queria trazer para vocês algumas outras referências que se apoiam em 1984 de alguma forma, né? A primeira delas,
que eu não diria que se apoiou, mas eu diria que o Orwell pode ter se inspirado, que é Admirável Mundo Novo, porque também explora esse controle social e essa perda de individualidade. Embora Admirável Mundo Novo tenha foco no condicionamento biológico e não na repressão violenta, como é o caso de 1984, mas também traz essa questão de controle social, né? Outro livro é o Fahrenheit 451, que retrata, né, uma sociedade onde os livros são proibidos e o pensamento crítico ele é proibido. Refletindo também o tema semelhante em 1984, como a censura e o controle da informação. Outro livro que também é muito conhecido é o Laranja Mecânica, porque também aborda essa manipulação psicológica e a perda da individualidade, da liberdade individual. E o Conto da Aia, que explora o controle totalitário também sobre o corpo e a mente, especialmente das mulheres, com paralelos muito parecidos com os do Partido de 1984. Falando um pouco sobre cinema e TV, nós temos um filme que ele é muito legal, que se chama Brasil, do Terry Gilliam, e é uma distopia que explora temas como a burocracia opressiva, a vigilância e a luta de um indivíduo contra um sistema totalitário. Outra referência é Matrix, porque também estamos falando aqui de uma realidade que é manipulada e controlada por um poder maior. E tem alguns ecos também do conceito do duplo pensar e da manipulação da verdade. Temos alguns episódios de Black Mirror que falam sobre controle social e distorção da realidade. V de Vingança, que é uma graphic novel, que ela se passa também em uma sociedade totalitária e repressiva. Além disso, né, na nossa cultura popular, o termo grande irmão acabou virando aí sinônimo de vigilância governamental ou corporativa, especificamente em discussões sobre privacidade e tecnologia, né, que é bem algo que nós estamos vivendo hoje. Reality shows, né, nós temos o Big Brother, que é uma referência direta ao conceito de vigilância, né, constante, de 1984, e neologismos como orwelliano, para descrever situações ou políticas que lembram controle totalitário e distorção da verdade. 1984 se tornou um clássico porque ainda tem questões para serem discutidas e que nós ainda não temos resposta completa, pelo menos. E que é um livro que ainda faz pensar, apesar de ser um livro relativamente antigo, né, já que ele foi publicado em 49. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima!